Olá, caríssimos irmãos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação. Hoje, sábado da segunda semana da Quaresma, vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 3, e depois dando um pequeno salto, indo ao versículo 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Caríssimos, nós observamos nessa parábola de Jesus elementos assim bem profundos que nós poderíamos passar horas meditando, fazendo a nossa oração, reconhecendo a misericórdia de Deus por nós também. Mas vamos nos deter apenas em alguns traços. Nós observamos que o filho pródigo da parábola é alguém que praticamente mata o pai, porque pede-lhe a herança. Ora, aquele que pede a herança é porque corta o vínculo com aquele ou que está vivo ou que morreu, porque quer se tornar independente, separado, ter a sua própria vida. Ele pede, antes do pai morrer, então, essa herança para ele usufruir. E gasta de uma maneira insensata, com prostitutas, com todo tipo de festa e bebedeira, e depois fica sem nada. Uma péssima administração da própria vida, mais do que do dinheiro, da herança. E é isso que Jesus quer chamar a atenção, para que nós possamos observar como nós estamos administrando a nossa própria vida. Pode ser que nós estejamos como filho pródigo, distante de casa, já tenhamos matado a vontade do Pai na nossa vida, a participação dele no nosso dia a dia. O Pai já não é mais alguém do cotidiano, é alguém que sequer de repente saiba o nosso paradeiro. É claro que Deus sabe onde nós estamos, o que somos e o que fazemos. Mas a imagem do Pai que aguarda um filho desaparecido é a que é traçada aqui nesse momento da narrativa do Evangelho. E quer mostrar o quanto o pai anseia pela chegada do filho que parece estar morto, parece estar desaparecido, né? Como então se encontrará esse filho?
Ele não deixou sequer um vestígio de para onde ele iria. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus quando nós queremos escolher um caminho próprio que nem nós mesmos sabemos onde vai dar. Mas com Deus nós sabemos o caminho que vamos fazer, aonde que vai dar a nossa vida. Essa é a grande diferença. Quando nós caminhamos com o mundo, para o mundo, quando nós começamos a servir a todas as coisas desta terra, começamos a servir as criaturas e não a Deus, estamos indo para um caminho que nós não conhecemos, que certamente é de destruição. Mas se nós seguirmos o caminho de Deus, é um caminho de confirmação, de fortalecimento, de misericórdia, de amor. Note bem como o filho pródigo falou dos empregados da casa. Os empregados tinham pão com fartura, tinham mesa completa. Já ele estava disputando a comida dos porcos. Olha a que ponto ele chegou. Até mesmo um empregado é muito amado na casa do pai dele. Qualquer servo tem privilégios, quanto mais um filho. E ele lá estava sendo tratado pior do que um escravo. Ele decide voltar quando ele se decepciona. Quantas vezes nós voltamos a Deus por decepção e não porque nos convencemos do amor dele inicialmente. Porque nós queremos muitas vezes cumprir nossa vontade e não a vontade de Deus e decidimos ficar atrelados a uma vida sem futuro. Até o momento que a gente dá com a cara na parede, quando a gente cai num buraco e a gente percebe, eu preciso sair daqui, eu preciso ir além de toda essa miséria e encontrar a verdadeira riqueza, a verdadeira herança que é ficar na casa do Pai. Que cada um encontre o caminho de volta para casa e jamais se perca daquele que nos ama de uma maneira incessante. Nunca acabará o amor de Deus, que sempre está a esperar por nós. Deus tem paciência conosco. É nós que também devemos ter mais paciência com tudo aquilo que o Senhor nos exige e, perseverando, possamos cumprir uma verdadeira história de felicidade em nossas vidas. E o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até segunda-feira, em mais um programa Palavra da Salvação.